Olá, quarto ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liliane e hoje, terça-feira, nossa disciplina matemática, tá? Nós temos hoje matemática e geografia, então essa é a nossa primeira aula de matemática. Nós vamos entrar aí num assunto novo, ordens e classes. A princípio, nós temos aqui a explicação do livro. Abram aí o livro e deem uma conferida comigo. Nós temos a explicação de ordens e classes na página 19 e página 20. Mas nós não vamos acompanhar a explicação do livro. Hoje não, certo? Quinta-feira nós vamos acompanhar a explicação do livro. Hoje eu montei um slide, para a gente falar desse assunto, ordens e classes, e nós falando desse assunto, nós vamos fazer as atividades lá na página 21 e na página 22, certo? Com essa explicação que eu vou dar aqui, vocês vão fazer as atividades página 21 e 22. Quando for na quinta-feira, a gente relembra por que a tia dividiu esse assunto, ordens e classes. Ele não é, gente, um assunto fácil. Matemática em si já não é um assunto fácil. Então, a gente não pode correr no assunto, querer falar do assunto numa aula só. Quando ele é mais complicado, a gente não pode fazer o assunto, falar sobre o assunto de uma vez só, ok? Então, a gente vai falando aos poucos, vai falando, vai tirando as dúvidas, devagar, sem pressa. Quando se relacionar português e matemática, às vezes vai acontecer isso. Da tia pegar assim, aquela aula e dar aquela esticada. Para quê? Para que você possa entender realmente e não ficar nenhuma dúvida. Até porque a gente está nesse negócio de videoaula, né? E já, matemática já é um pouquinho complicado. Com a professora na sala, imaginou assim, ó, né? Pela videoaula. Então, vamos fazer devagarinho. Já dividiu essa aula acho que em 3 aulas, viu? Então, vamos fazendo devagarinho. Tem muitas páginas aí para serem feitas as atividades, tudo bem? Então, vamos lá começar. Vamos acompanhar, esquece um pouquinho a página 19 e a página 20, que eu ainda vou falar sobre ela na próxima aula. Hoje, essa explicação que a tia tem para vocês para introduzir o assunto. Deixa eu colocar nosso slide aqui. Pronto. Então, nós temos aí ordens e classes. Vamos conhecer as ordens dos números? Vamos conhecer, começa com uma pergunta, né? Vamos conhecer as ordens dos números? O sistema numérico que geralmente usamos é o sistema decimal. Lembra que eu falei isso para vocês semana passada sobre o sistema decimal? Porque a partir do sistema decimal, nós fazemos, a gente consegue falar qualquer número, escrever qualquer número. E quais são, né? Lembra que a tia já falou sobre isso, o sistema decimal é composto por 10 números. Então, vamos lá, acompanhando. Com ele, os números são agrupados de 10 em 10 e assim são agrupados 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu dei exemplo tanto na videoaula como em sala, né, na sala de aula, que esses 10 primeiros números, eles dão origem a qualquer número. E lembra que eu falei também que os números são infinitos? São infinitos. Por quê? Eles nunca acabam, né? Eles nunca... Deixa eu fazer uma correção aqui. Eles nunca acabam, certo? Então, por isso que eles são infinitos, que eles não têm fim. Infinito, não tem fim. Diferente do alfabeto, que são finitos. O alfabeto acaba, né? Quando chega lá no 26, acabou,
certo? Agora os números não, eles são infinitos, nunca acabam. Mas, por isso se baseia no sistema decimal, porque é do 0 até o 9. Depois desses números aí, a gente pode montar qualquer número que exista no mundo, tá bom? Os algarismos são os símbolos matemáticos que usamos para representar os números. Lembra que eu falei que cada um desses é um algarismo? Mesmo que ele seja 328. Quantos algarismos tem o 328? O 3, o 2 e o 8. São 3 algarismos. Lembra que eu falei isso? Pronto. Então, com o agrupamento dos números de 10 em 10, surgiu a necessidade de classificá-lo. Então, existe aí uma classificação para os números que são agrupados de 10 em 10. Por exemplo, dá uma olhada aqui, ó. 10 unidades é o mesmo que uma dezena. 10 dezenas, uma centena. 10 centenas, uma unidade de milhar, ou milhar, tá? Então, não pode esquecer isso. Presta bem atenção nessa parte. 10 unidades igual a uma dezena. 10 dezenas, uma centena. 10 centenas, uma unidade de milhar ou uma milhar, ok? Todos os números podem ser formados a partir desses 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Assim, para cada grupo de 1, 10 e 100, temos uma ordem. E essa ordem é lida da direita para a esquerda. Veja o exemplo do número 423 a seguir. Então, nós temos aqui, ó, 423 unidade. Nós vamos começar a ler o número 423 da direita para a esquerda. Unidade, dezena, centena. Presta bem atenção nessa ordem. Eu vi que as crianças têm alguma dificuldade, muitos de vocês a sentir dificuldade na hora de colocar cada um. Até a tia brincou, falou que aqui é cada um tem a sua casinha. Pronto. Eu senti que vocês têm muita dificuldade em colocar os números nas casinhas. Muita, muita mesmo. Então, a gente começa sempre da direita para a esquerda. Começa o primeiro número da direita, ele vai ser sempre a unidade. Aí, se tiver mais um, dezena. Se não tiver, for só dois números, se fosse aqui, ó, não tenho 4, só tenho 23. A gente colocaria primeiro o 3 na unidade, depois o 2 na dezena. Como aqui nós temos o 3 unidades, 3 números, né, 3 algarismos, então a gente coloca o terceiro algarismo na casinha da centena. Então, gente, é simples. Quantos algarismos eu tenho? Se eu estou falando aqui do 423, quantos algarismos eu tenho? 3. Eu tenho 3 algarismos. 1, 2, 3. O que eu vou fazer? Vou pegar o primeiro que está à direita, que é o 3, ó, aqui, ó, 3. Vou pegar o 3 e vou começar por ele. O primeiro sempre é a unidade. O segundo, a dezena. O terceiro, a centena. Mas, tia, e se for só o 23? Então, isso aqui não existe, ó. Eu tenho que começar pelo 3, depois o 2, né? Como ele tem o 4, como ele tem o terceiro, aí ele vai para a casinha da centena. Se tivesse mais um aqui, ia para a casinha da milhar, unidade de milhar. Como não tem, parou no 4, unidade, dezena, centena. Eu fiz isso na sala
e tinha criança perdida, não sabia o que era unidade, nem dezena, nem centena. Então, vamos lá. 423, comece do 3, coloca ele na casinha da unidade. Tem outro do lado dele? Tem, o 2. Vai para a casinha da dezena. Tem o 4, tem o terceiro algarismo? Tem. Vai para a casinha da centena. 423. Cada número na sua casinha, cada macaco no seu galho, não é assim? Então, cada número tem a sua casinha, tem seu número. Tem a sua casinha. Cada número, cada algarismo tem a sua ordem, certo? Observe que esse número possui... Meu Deus, algarismo. Vamos lá. Observe que esse número possui 3 algarismos e cada um deles se posiciona em uma ordem. Acabei de falar isso aqui. Cada um deles tem uma ordem, começando da direita para a esquerda, certo? Vamos lá. Aqui eu tenho 4, 2, 3. 4 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. Na hora que eu for colocar lá na casinha, eu tenho que começar pelo 3, né? Para que se compreenda a ordem dos números, observe o quadro abaixo. Vamos lá, vamos observar o quadro abaixo. Então, o número 418.843. Nós temos aqui. E nós temos o número 1149. Olha aí. Se eu tiver um número bem grandão, ele vai ter casinha para ele? Vai. O que eu vou pegar? 418.843. Eu vou começar pelo último número, o 3, né? Preencho 3 na unidade. Qual é o que está do lado do 3? Eu vou pegar o 4, depois eu vou pegar o 8, depois eu vou pegar o 8, o outro 8, né? O número 1 e o número 4. Cada 3 casinhas representa uma ordem. Então, a primeira ordem vai unidade, dezena e centena. Segunda ordem, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Já pertence à segunda ordem, certo? Como que eu vou preencher essa casinha quando estiver? Começando por essa ponta aqui, o último número. Eu sempre começo desse lugar aqui, ó. No 1149, que é um número menor, 1149, eu começo pelo 9, lá na última casinha da unidade. Depois eu escrevo 4 na dezena, o 1 na centena, que é a primeira ordem, e passo para a segunda ordem, que é na unidade de milhar, o outro 1, 1149. Não tem dificuldade se eu começar a preencher minha casinha, a gente chama de casinha, né? Pois é, para ficar mais fácil de entender. Se eu começar a preencher minha casinha por esse lado aqui, ó. Aí eu vou colocar tudo na ordem certa. Aí depois é só eu ler, ó. O 9 tá na unidade. O 4 tá na dezena. O 1 tá na centena. O outro 1 tá na unidade de milhar, que já tá na segunda ordem. Observe que os números 4.188, não, peraí, 4.188.043 e 1.149, não, tá errado esse número aqui. Deixa eu voltar lá e ver. 418.843, peraí, 418, tá errado. Tá digitado errado, como é que eu leio, né? 418, o ponto é aqui, ó. 843. E 1.149, pronto. 418.843 e 1.149 estão na tabela, obedecendo a ordem de cada um. Deixa eu consertar aqui, senão eu não ia conseguir ler esse número, né? Então, vamos lá. 418.843 e o 1.149 estão na tabela, obedecendo a ordem de cada um. Como vocês viram aqui, né? Então, eles estão obedecendo a ordem, preenchendo primeiro o final e vai preenchendo até acabar os números. Quando os números são separados,
fica mais claro identificar em qual ordem cada um deles se encontra. O material dourado é um recurso que nos ajuda a compreender a ordem dos números visualmente. Observe. Então, peraí que nós vamos já observar, certo? Por que a gente costuma colocar o ponto aqui, gente? Ó, os números costumam ter um pontinho aqui. Esse pontinho aqui, ele faz a separação da ordem. Não tem a primeira ordem? Não tem a segunda ordem? Aquele pontinho, ele significa que mudou de ordem. Por exemplo, ó, aqui, ó, 418.843, você pode perceber, ó, que o pontinho, ele é aqui, ó. Então, significa que, ó, unidade, dezena, centena, já vai para a segunda ordem. Esses três aqui já estão na segunda ordem. Mesma coisa aqui do 1149. Esses três primeiros estão na primeira ordem e daqui para cá, ó, já começa a segunda ordem, tá? Então, o pontinho, esse ponto nos ajuda a identificar a ordem que ele está. Então, a gente já tinha falado do material dourado. Ó. Olha como o material dourado, ele ajuda a gente a entender melhor ele ajuda a gente a entender melhor os números, ó. Por quê? Aquele primeiro bloco, tá faltando um cubinho pequenininho aqui, ó. Só aquele quadradinho, ele é chamado de quê? Da unidade. Já a barrinha aqui, ó, são 10, é a dezena. Aqui, ó, são 100 quadradinhos, é a centena. E aqui são 1000 quadradinhos, é milhar, unidade de milhar. Entenderam por que o material dourado ajuda? Quem tem material dourado em casa? Então, ele ajuda a gente. Pode pegar ele e observar. Tem o quadradinho que é a unidade, dezena, centena e aqui a milhar. O número 1 representa uma unidade. Se tivermos 3 cubinhos, teremos 3 unidades. Se tivermos 5 cubinhos, 5 unidades. O número 10, indicado pela barra a seguir, representa a dezena e contém 10 unidades. Então, aquelas 10 pequenininhas formou essa daqui, ó. Né? Então, aqui é a dezena. E se eu tenho duas dessas iguais? Duas. Então, eu tenho 2 dezenas. Se eu tiver 3 dezenas. Se eu tiver 5 dezenas. Uma dessas são 10 unidades. E se eu tiver 2? 20. Se eu tiver 3? 30. Se eu tiver 5? 50. Se eu tiver 7 dessas, iguais a essas, 70. A placa a seguir representa o número 100. Indica que temos uma centena. Então, 10 dessas aqui forma essa daqui, ó, a centena. Aqui eu tenho uma centena. E se eu tiver 2 dessas iguais? 2 centenas. Uma centena são 100. E 2 centenas? 2 desses? 200. Entenderam como que é no material dourado? Como que isso é representado no material dourado? Já esse cubão aqui, ó. Geralmente o material dourado que a gente tem não vem esse cubão aqui. É só um grandão mesmo que vem esse cubo grande. O cubo a seguir representa o número 1000 e indica que temos uma unidade de milhar. São 10 dessas aqui, ó, que representa a unidade de milhar. Ah, gente, conhecer a ordem dos números é muito importante para podermos contar certinho, né? Para podermos contar certinho. Então, na casa de vocês, ó, eu vou falando aqui, você vai fazendo a decomposição na casa de vocês, ó. Vai fazendo mentalmente. Vamos ver se a gente consegue fazer isso mentalmente, ó. Faça a decomposição dos números abaixo, seguindo o modelo. 2.533. Eu tenho aqui, ó, 2 milhar, 5 centenas, 3 dezenas e 3 unidades. Se for o número 2.874, vamos fazer aqui junto com a tia. 2 milhar, 8 centenas,
7 dezenas e 4 unidades. Não é isso aí? Pronto, nosso tempo acabou, mas a tia vai fazer isso aqui, ó, a continuação e a resposta na próxima aula, certo? Vamos ver se a gente consegue fazer essa decomposição aqui, ó. Não esqueça, ó, 2.874, 225, o 89 e o 7.213. A gente vai fazer essa decomposição na sala, na nossa próxima aula, na quinta-feira, certo? Vamos fazer junto, ok? Bom, gente, por enquanto é isso. Essa aula, eu espero que agora vocês tenham entendido, né? Mas não se preocupem. Se não entenderam, a tia vai relembrar na próxima aula e vai realizar aqui a decomposição junto com vocês, tá? Para sanar todas as dúvidas. Grande beijo e até a nossa próxima aula de matemática.